Alô, meus amados e queridos amigos e irmãos, o bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 29 de setembro, sim, 29 de setembro do ano 2025. Eu me chamo Marcos Nascimento e todos os dias aqui estamos juntinhos para bendizer, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você aqui para curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos diários. Amados, a você aniversariante, parabéns, muitos e muitos anos de vida. Que as ricas bênçãos do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores estejam sobre a tua casa, estejam sobre a tua vida. Hoje eu trago, o tema de hoje é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia vai nos mencionar em Salmos 46, do 1 ao 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Salmos 46, 1 ao 3. Deus, Ele é o nosso refúgio. O Salmos 46, ele acalma os nossos corações quando nos encontramos em meio às tempestades da vida. Sabe que podemos recorrer a Deus em busca de proteção e ajuda, nos encoraja e também fortalece. Em vez de permitir que o medo ou a ansiedade nos domine quando as tempestades chegam, devemos nos lembrar da grandeza e do poder do nosso Deus. Essa confiança em seu poder nos mantém firmes e fortes. O Salmo nos lembra que, em meio ao caos que às vezes enfrentamos, Deus é a nossa segurança, a nossa paz. Podemos ficar calmos e tranquilos, sabendo que o mesmo Deus de milagres e maravilhas sobre o qual lemos na palavra é aquele que nos acompanha e nos ajuda nos problemas e dificuldades da vida. Salmos 46, 10, 11, ele traz a seguinte menção também: parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quando, amada igreja, quando descansamos em Deus, descobrimos ali que a sua presença acalma nossos medos e renova a nossa esperança. Quando confiamos nele, entregamos nossas lutas a ele. Deus dirige os nossos passos, enchendo-nos de confiança e força. Ao nos refugiarmos em seu amor, encontramos a paz que o mundo não pode dar, uma paz que nos sustenta mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Ah, meu querido, você, seja qual for a tempestade, sim, seja qual for a tempestade que esteja enfrentando hoje, lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que o Senhor ele é o socorro bem presente no momento de angústia. Lembre-se desse Deus o qual nós estamos meditando nesse dia.
É o mesmo onde aquela mulher do fluxo de sangue, angustiada, procurava a solução em os médicos e não encontrou. Mas um dia essa tempestade que se veio sobre a vida dela, ela teve um encontro com Jesus. E ela vence, e ela começa a vencer ali a multidão. E ela fala consigo mesmo: se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curada. Essa mulher vinha passando por uma tempestade enorme, tempestade essa que durava muito tempo, mas chegou o tempo da cura na vida dela. E ela tocou e foi curada. Tocou. Jesus então começa a sentir que dele saiu virtude, que dele saiu poder, e pergunta aos discípulos: alguém me tocou? Os discípulos, sem entender, disseram um para com os outros: mestre, a multidão te aperta e o Senhor fala que alguém te tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A Bíblia então vai nos mencionar que imediatamente aquela mulher que tocou foi curada. Enquanto ela recebeu a cura, ela então começou a dar o testemunho: fui eu que toquei no Senhor. E essa mulher recebe ali a cura tão alejada. Eu não sei qual a tempestade que você está passando, meu amado, minha querida. Existe um Deus que muda a história, que salva e que liberta. Por que não falar também da pecadora que ungiu os pés de Jesus? Onde Jesus foi convidado para estar na casa do fariseu, ali almoçando. Jesus entra na casa, o fariseu só observando. Aí uma mulher que toda a cidade conhecia pelo título de pecadora. Quem sabe as pessoas te conhecem pelo título da tempestade que você vem momentaneamente passando. O título da tempestade do desespero. O título da tempestade que seu marido se encontra nas drogas, na prostituição, no adultério. Quem sabe a tempestade dizendo que o seu filho se encontra nas drogas. Quem sabe a tempestade que você se encontra ameaçado de morte. Quem sabe a tempestade que você já não sabe mais o que fazer. E Jesus está dizendo assim: ó, eu sou o socorro bem presente no momento de angústia. Essa mulher pecadora, ela não foi convidada como Jesus foi convidado a estar na casa dele. Mas ela se posiciona, cansado de sofrer, cansado de viver humilhada por um título onde toda a cidade conhecia ela, a pecadora. Ela vá à casa do fariseu. E por detrás, ali na humildade simples, ela faz algo extraordinário. Ela se humilha aos pés de Jesus. E quando ela se posiciona aos pés de Jesus, lavando os pés do Senhor com lágrimas, igreja, com lágrimas, e secando os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela derrama ali um unguento, um perfume precioso. Aquele que outrora convidou Jesus, pensando consigo mesmo: se esse aí que eu convidei fosse profeta, saberia que esta que eu estou apontando é pecadora. Meu irmão, Jesus conhece o pensamento. Antes que as palavras saíssem da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Assim também é você. Deus te conhece e te sonda. Jesus vai dizer para o fariseu: eu entrei na tua casa, você não me abraçou, não me beijou, não me deste ósculos, mas essa aí, desde quando eu entrei, não para de beijar os meus pés. Ah, meu amado, muitas das vezes falta em nós
se humilharmos todos os dias aos pés de Jesus. Se humilhar por inteiro, independente de quem está à direita, à esquerda, se humilhar aos pés de Jesus. Jesus faz a referência que ele convidou, mas não recebeu, convidou, mas não se humilhou perante o Senhor. Mas aquela onde toda a cidade conhecia como um pecador, se humilha aos pés de Jesus e recebe o milagre, a bênção extraordinária. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas por causa dessa palavra, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo exaltado e glorificado. E eu creio no teu milagre, no meu milagre, porque há vitória em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus de poder e de glória, Senhor. Diante, ó Pai amado, dos teus pés é que nós nos humilhamos, Senhor. Humilhamos reconhecendo, ó Pai amado, a grandeza do teu poder, do teu imenso amor. Ah, Senhor. Assim como o texto de hoje sobre tempestades. Essa pessoa ora comigo ao Senhor, tocando em Ti, Senhor. E clama por Ti, Senhor, Pai. Tira essa tempestade que me sufoca, esse medo, essa angústia. O meu filho se encontra nas drogas, aquele se encontra no presídio. Meu Deus, muda a sentença, muda, Pai amado, dá livramento, ó Deus amado. Meu Deus. Ah, Jesus, assim como o Senhor, ao despedir da multidão, pediu para que os discípulos atravessassem, fosse para outra banda do mar. Então veio aquela tempestade, ó Deus amado, então o Senhor começa a caminhar sobre as águas, os discípulos não entenderam, é um fantasma, ei, é um fantasma. O Senhor disse, não, calma, sou eu, Senhor. Então Pedro, se ao Senhor, Pedro ousado, Pedro no exercício da fé com ousadia, se ao Senhor, mestre, deixa-me ir caminhando sobre as águas, glória, ai Pedro, no exercício da fé, ousado, se ao Senhor deixa eu ir sobre as águas. Quem está no exercício da fé vive o sobrenatural. Quem sabe, a Bíblia não vai nos mencionar, mas não me impede eu imaginar. Quem sabe Pedro, quando desceu do barco, os amigos dele disseram, tu é louco, tu vai caminhar sobre as águas, tu vai morrer afogado. Fé, milagre não se explica, se vive. Pedro então começa a caminhar sobre as águas, pois o foco dele estava em olhar para Jesus. Pedro dá o segundo passo, o terceiro passo e começa a caminhar, caminhando. A certo momento, Pedro então começa a sentir os ventos fortes, as ondas, e porque ele desviou o foco e então começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a clamar lá nas entranhas com a mais sinceridade, com todo o seu ser: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, socorre-me. Então o nosso Senhor estende as mãos e socorre o homem de pouca fé. Por que duvidaste? Meu Deus. Quem sabe os discípulos que estavam com ele, quando viu ele caminhando, viu ele andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Quem sabe alguém começou a dizer assim, oh, não vai dar certo, não vai prosseguir. Quem sabe muitos torcem contra a tua vitória. Quem sabe muitos torcem contra aquilo que Deus fez sobre a tua vida. O que Deus está fazendo, calma, aquietai-vos. Para alguém neste dia, descansa o teu coração. Pedro então começa a clamar. Ah, quem sabe alguém está torcendo pelo teu fracasso, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida sua. E tudo que falaram ao teu respeito voltarão 7 vezes mais sobre aqueles que falaram contra ti.
Pedro então começa a afundar e começa a clamar por Jesus. Pedro estava caminhando sozinho no foco que era Jesus. Mas quando ele volta, ele já não volta só, ele já volta abraçado por Jesus e entra no barco com Jesus. E todos puderam ver que Jesus acalma a tempestade. E disseram assim: quem é este que até o vento e o mar obedece? Tem milagre extraordinário. Eu não sei se o vento tem ouvido, eu não sei se o mar também tem ouvido, eu não sei se de fundo pode ouvir, mas a Bíblia vai nos dizer que o vento acalmou, as ondas se acalmaram, e que o morto também, que Lázaro, que estava morto, ouviu a voz liberada e saiu da sepultura. A palavra nesse dia é: recebe a cura. A palavra nesse dia: eu repreendo todo dardo inflamado, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, venha ser repreendido no Senhor Jesus. A tristeza, a angústia, a depressão, a opressão, esse espírito que te persegue, venha ser repreendido no Senhor Jesus Cristo. A tua casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? A tempestade passou nesse dia e o nome do Senhor está sendo glorificado. Bom dia, a paz do Senhor Jesus.